Amados e queridos irmãos, boa noite. Toda paz, toda bênção, a imensa luz do Mestre, todo o amor, envolto na magnitude da sua grandeza de alma, de escola. Adjetivos muito tênues para falar de Jesus. Mas nesta noite, irmãos amados, em que nós estamos aqui imbuídos de toda alegria, porque é a primeira noite, o primeiro trabalho de 2017. Por isso abrimos nossa alma num canto de louvor, de acolhida e sobremaneira de agradecimento. De louvor a Deus pelo milagre da vida, por aqui estarmos, por termos saúde, por termos coragem, por termos força, termos todo o vigor. Acreditem, isso tudo está dentro de nós. Apenas momentaneamente, algumas vezes, nós nos permitimos fraquejar. Sim, nós nos permitimos. As fraquezas morais, as fraquezas corporais, as fraquezas mentais. Fragilizando-nos, entregamos-nos também ao comodismo. E é preciso, pois, esforço denodado, boa vontade, renovação. E é exatamente dando as boas-vindas a todos nós, que estamos nessa noite, iniciando os trabalhos deste ano, que trazemos à tona um tema que ousamos dar como título: Esforço Transformativo da Renovação. Palavra, ou essas três palavras que do alto foram nos inspiradas, demanda alguma consideração inicial. Primeiro, a palavra esforço, que nada mais é provinda de boa vontade, do desejo, da vontade de querer, do querer poder, e do querer e poder começar a agir. Por isso que é um esforço transformativo, se olharmos a própria palavra, e a nossa língua portuguesa é magnífica, é rica, é fantástica, e em cada palavra tem uma conotação, e podemos assim interpretar transformativo como um ativo que se transforma. Se é ativo, ele se põe também no agir. Ele se esforça, porque ele é que vai além. Ele é ativo porque vai além de si mesmo. É transformador. É transformador porque passa da dor e vai além. É transformativo porque é ativo e vai para o além de novos patamares, novos horizontes e etc. E renovação, que belíssima palavra. Renovação. Então, repetida, reiterada. Eu estou indo de trás para frente. Já viram que coisa fantástica? Uma ação nova e repetida, por isso é o re. Vamos repetir. Vamos retornar a nos renovar por esta ação que ativamente nos transforma pela coragem, pelo denodado esforço da boa vontade de querermos mudar. Por isso é um esforço transformativo de renovação. Esta é a mensagem inicial dessa noite. Fui incumbido, além de dar as boas-vindas, de referenciar passagem de Ano Novo. E encontramos na internet, no dia 29 de dezembro de 2016, portanto, bem prestes a findar o ano, no jornal à tarde, uma mensagem de Joana d'Ângeles. Para depois entrarmos em Chico Xavier, que também fala da renovação, e culminarmos na terceira parte neste belíssimo livro de Martins Peralva, chamado Estudando o Evangelho, que tem um capítulo encimado como renovação. Corpo, objetivo, que nós vamos trabalhar nessa noite. Algumas coisas, Joana d'Ângeles, eu pontuo para esta noite. A primeira, ela nos fala que, sem dúvida, os anos novos são sempre iguais. E quando finda um ano,
nós nos imbuímos de muitas promessas, é ou não é verdade? De firmes desejos, de bons propósitos. Eu não vou nem tocar nesse aspecto, porque sobejamente já é bem batido e repetidamente nada é feito. Ou seja, continuamos na mesmice, embora tenhamos toda a boa vontade da renovação. E por isso mesmo, os anos velhos seguem uma convenção já pré-estabelecida. Todo um ritual. É social, é familiar, são festejos, são gastos enormes com foguetes desnecessários. O espocar desses foguetes deveria ser o espocar da nossa alegria, da oração vibracional, elevando ao alto. Mas, afinal de contas, a humanidade assim quer, a sociedade assim a deseja. E nós nos recolhemos em nosso lar, segurando, acalmando os animaizinhos que conosco estão no lar, para que não se alvoroce, e procuramos também acalmar nossa alma. E a prece se eleva, junto com os nossos irmãos animais. E todos nós desejamos uns para os outros novas, que se repetem, mas anos novos que se renovam. Algumas coisas são importantes, amados irmãos, para considerarmos. Para que o ano novo seja promissor, é necessário, diz Joana, que haja no indivíduo reais transformações para melhor. E é exatamente isso que nós nos propomos a cada ano. Por isso também nos propomos a cada amanhecer, porque cada amanhecer é como se fosse um novo ano. E assim eu vejo. Para mim, o meu slogan de vida é: eu me faço a cada amanhecer. Porque a cada amanhecer eu tenho um rico potencial de me transformar, de me renovar. E não repito a véspera, tampouco repito as coisas que são desaires, tristezas, mágoas, rancores, para que aquele despontar de um novo dia seja como um novo ano, todo de alegria, de novas esperanças, porque afinal de contas despertamos pela bondade e pelas benesses de Deus, coadjuvado pelas luzes do Mestre Jesus. Por isso mesmo, que ao mantermos todos esses velhos, sim, costumes doentios, vícios, a que nos entregamos, e continuamos. Por isso mesmo, renovam. Fazem promessas, prometem a Deus, que a cada dia, é a mesma coisa quando vem a casa, vem a uma casa de oração, faz a sua prece, muito mais derrogativa de pedidos, ao invés de também ter o clamor de agradecimento. Porque enquanto agradecemos, estamos já pedindo. Somos gratos, porque usamos a psicologia da gratidão, como Joana d'Angeli, em cima, um belíssimo título de um livro, A Psicologia da Gratidão. Psicologicamente sabemos o quão a gratidão é benéfica para nós. Por isso o novo ano é um propiciar de uma nova vida. Uma coisa eu salientei, todo dia é sempre uma ocasião nova, diz Joana. Por isso que ela pede que se refaça os planos mentais, que se repasse semanalmente, que se repasse mensalmente aquilo que nós nos propusemos. Por isso é esforço. E cabe-nos, portanto, sempre um dever de reflexão, de pausadamente olharmos para nós, fazer aquele nosso exame interno, porque já não estamos nos descobrindo, e por nos descobrirmos, no autodescobrimento, vamos gradativamente nos transformando, e vamos nos iluminando e passamos a nos amar. Para nos amar, também chegamos a uma oportunidade na sociedade. Que belíssimo isso! Quando as pessoas começam a nos enxergar diferentes, e você sente, porque você tem esse feeling, não são só as nossas irmãs, são os homens também, que tem dentro de si esse feeling grandioso, essa percepção de saber que você está em transformação. Por isso que é um esforço transformativo. E você vai se renovando. E quando você acende dentro de si essa luz, você está lembrando das cálidas, das enérgicas palavras do Mestre, enérgicas no sentido do vigor. Brilhe a vossa luz.
E a luz é um reino do amor, é um sol esplendente dentro de nós. Por isso que Jesus, sabedor, que incitamente está dentro de nós esta luz, ele diz, brilhe a vossa luz. E é exatamente a renovação calcada nessa passagem do brilhe a vossa luz. Num outro texto, Divaldo, por ocasião do Ano Novo, faz uma prece a Jesus. E, dentre palavras, trair duas coisas. Senhor Jesus, ante as promessas do Ano Novo que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo. Gratidão a Deus por nós e por aqueles que estão conosco, iluminando o nosso caminho, a nossa jornada. Senhor Jesus. E ele diz, sabemos, Senhor Jesus, o pouco valor que temos é o reconhecimento, mas não inferiorizado nessa tola humildade, mas uma humildade que se reconhece pela força e pela luz da inteligência. Identificamos-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo, Jesus, podemos e fazemos. Contigo, Jesus, podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal, em cujos braços renascemos. Que súplica a Deus, Senhor Jesus, que eu possa, nesse esforço iluminativo, amar e também amar essa família universal, com a qual eu convivo. Porque nem sei por dia que são diferentes, que são momentaneamente desconhecidas de mim, e compõem-se a grande família universal. E um terceiro momento, antes de adentrar no livro, encontrei, também referente ao tema Ano Novo, uma poesia de Chico Xavier. Achei demais. E vale a pena, por assim dizer, decantá-la como uma ode, um hino de louvor, de alegria. Serei um humílimo menestrel para elevar os sentimentos que Chico Xavier tão belamente traduziu neste poema, dizendo-nos, entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. E não é assim que nós acordamos a toda manhã? Entre um dia que se vai e um novo dia que se inicia, há sempre nova esperança, e eu completo, de tantas outras alegrias. Fiz uma paráfrase. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Quanto tempo desperdiçamos em 24 horas. E tolamente ainda rogamos a Deus sem uma horinha a mais, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Já sabemos a resposta quando vem do alto. Você já tem 24 horas e faz tanta besteira, ainda queres uma hora a mais. Porque não aproveitamos, malbaratamos o tempo. E por isso dizemos, nossa, como passou rápido, já se foi um mês. E o que você fez nesse mês de janeiro? É uma pergunta. Aí vocês me respondem, muita coisa, Senhor. Aproveitei, viajei, descansei. Se não viajei, também tive momentos de recolhimento, refiz minhas energias. Enfim, aproveitei o recesso da casa e me refiz. Ótimo. Então continua. Se o ano que passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão, da luz, da alegria. Fantástico. Daria uma palestra. Pensa que o céu não esquece. A mais ínfima criatura espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Ou seja
na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Um aprendiz de uma nova vida. E somos eternos aprendizes. Por isso estamos num estágio evolutivo de uma reencarnação fantástica, a melhor de todas, porque conscientemente já aprendemos muito e gradativamente estamos aprendendo muito mais. Por isso vocês nos olham assim, com o coração em chama de luz e fazem brilhar a sua luz interior. Quão é belo, Senhor, olhar. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Que bela homenagem do nosso irmão. E adentra Chico Xavier, colaborando depois, ou corroborando depois, Martins Peralva, com desse livro, Estudando o Evangelho. Ano novo, diz Chico, é também renovação de nossa oportunidade de aprender, oportunidade de trabalhar, oportunidade de servir. Ano novo é uma oportunidade dessa renovação, de aprender, de trabalhar e de servir. Irmãos amados, esqueçamos-nos ou não nos esqueçamos jamais do verbo servir e conjuguemo-lo em todos os modos, em todos os tempos e em todas as pessoas. Queira no presente, eu sirvo, tu serves, ele serve, e nós servimos, vós servis, e eles servem toda a humanidade. Para irmos no pretérito, porque já o fizemos, eu servi, tu serviste, ele serviu, nós servimos, vós servistes, ele serviu. Para ir, não, porque o meu futuro é após esta palestra. Eu servirei, tu servirás e ele servirá, e nós serviremos, e vós servireis, e toda a humanidade servirá. Por isso não conjugamos o incondicional pelo ser, mas colocamos a afirmativa desse verbo de servir ao Senhor pela nossa renovação. E o tempo, uma belíssima frase de Chico, como paternal amigo, diz como se reencarna no corpo do calendário. O tempo se reencarna no corpo do calendário. Porque todos os dias olhamos, é um dia a menos. Não, é um dia que eu aprendi. É um dia que eu somei. Agora, se foi profícuo, rico de bênçãos, de graças, de conquistas, cada um é que saberá. O importante é o reconhecimento para melhorar-se, para transformar-se. Lembra-te de Chico, de que o ano em retorno é novo dia, convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Faça uma pausa, amados irmãos, para reflexionar. Quantas vezes viemos a esta casa em busca de quê? Nossas enfermidades do corpo. Vamos ser sinceros. Queremos debilitar, extinguir definitivamente os achaques físicos. Mas nos esquecemos que a cura das nossas enfermidades físicas são decorrentes de quê? Da nossa transformação interior. Concordam? É exatamente a medida da renovação interior, começando pela renovação mental, de que os pensamentos se renovam, como abrindo a janela, renovamos o ar ao amanhecer,
permitimos esse renovar de novas esperanças, de novas alegrias, de novas possibilidades. Isso tudo nos enseja que nós nos renovemos. Hoje mesmo eu fiz a consideração para uma irmã via internet que se queixava e citei para ela esta belíssima frase de Chico: se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada pela frente. É tudo. Essa renovação vem do perdão. Perdão excitou e concita-nos o Mestre quando nos diz perentoriamente que o amor cobre a multidão de erros, para não dizer pecados, porque já não pecamos, nós já erramos ainda. E se o amor cobre também pelo perdão as ofensas. E perdoando, nós nos aliviamos. E nos aliviando, nós nos renovamos. E quando nos renovamos, criamos possibilidades de uma nova vida. Ensejamo-nos, pois, como diz Chico, sorri para os que te feriram e busque harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Sorri e busque harmonia. Cultiva o bom ânimo, porque Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos a toda hora. Jesus repete-nos a toda hora: ama e auxilia. Ou ame-se e auxilie-te. Porque basicamente começa pelo nosso auto-amor. É apenas o Evangelho tirado da mente e colocado. E quando decalcamos da mente o Evangelho, que já o decoramos em versículos, em passagens, em capítulos fantásticos, porque já lemos milhares de vezes passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas enquanto o mantivemos teoricamente na nossa mente, nós não o praticamos. Então é preciso essa consciência da renovação. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Ou seja, seja forte, para que enquanto você estiver forte, você tenha a mesma força para auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor. Mas isso é difícil, amados irmãos? Obrigado pela resposta. Ninguém ousou dizer que é difícil, porque são exatamente na simplicidade, na firmeza do Mestre que nós encontramos as verdadeiras recomendações. Mas nós complicamos. Achamos que a vida é muito difícil, exige muito esforço. E exige mesmo. Mas é um esforço, como dissemos no início, de boa vontade e de decisão. Para que quando eu me coloco numa posição de ativo e não de passivo, quando eu começo que eu não sou um agente passivo, sou um agente ativo da transformação. Começando por mim, eu semeio luz ao derredor. Por isso que eu falei, que enquanto você estiver iluminado, você sentirá que todos o amam, todos o admiram. E digo mais, quando você está iluminado, imbuído de amor, daquele amor puro, que está lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quantas vezes já ouvimos essa passagem? É ou não é verdade? Mas por que verão a Deus, se forem puros? Porque a pureza está na alma, e o reino de Deus está íncito no nosso coração. Então vemos a Deus, obviamente. Mas precisamos sermos puros. E para ter coração puro, precisamos limpar a nossa mente. E essa limpeza prescinde de quê? De renovação. É uma nova ação, uma ação nova
que eu torno a fazê-la constantemente. É difícil entender, amados irmãos? Mas perguntemos-nos, é difícil praticar? Também não. As posições nos granjeadas, a todos. Mas vocês admiram a tantos outros, porque esqueceram de se admirar. E ao olhar-se no espelho, não começam a ver a luz dentro de si, apenas veem dissabores, amarguras, ofensas, mágoas. Então os olhos não brilham no espelho. Faça esse olhinho brilhar, faça. Tente agora, por favor. Tente dar um sorriso, não durma, acorde. Pare de querer dizer eu estou refletindo. É hora de acordar, de despertar, de sorrir, mas de sorrir para você. Por que você não tem coragem de se olhar no espelho? Esta é a pergunta. Porque você não está ainda preparado? Não, preparado você está sempre. É porque você não tomou uma ação. Exatamente. E quando você começa a tomar ação de uma nova atitude, renovando-se por esse esforço que exige de todos nós aprender, refletir e melhorar. Eu vou repetir. Esforço que exige. E quando eu começo a refletir, eu começo a me transformar. Então não está escrito transformar. Está escrito transformar-se. A me transformar. Porque quando eu me transformo, eu transformo. Por consequência, por irradiação e por extensão, aqueles que estão ao meu redor. Isso é grande. Mas, sempre secundado desse aprender, refletir e transformar-se pelo brilhe a vossa luz. Eu estou resumindo. Por meio de uma existência, diz Martins Peralva, moralizada, uma existência esclarecida e uma existência fraterna. Uma existência moralizada é o que nós devemos ter, sermos éticos, praticarmos e termos a moral, moral de pensar, moral de falar, moral de praticar, de agir. Por isso é uma existência moralizada. Segundo, é uma existência esclarecida. E esclarecida vem pelo estudo. Vem pela reflexão via meditação. E vem pela prece, em consequência, por essa elevação. Pelo esforço transformador da boa vontade, nós criamos a disposição para uma auto-melhoria. Eu falei auto, por mim mesmo, melhoria. E começo a melhorar porque eu me predispus à melhora. Então eu não espero que o outro se transforme. Por isso é auto-melhoria. Isso é esforço, isso é renovação. Na renovação, o nosso autor, no estudo do Evangelho, sintetiza em 3 palavras, que essa renovação seja sempre plena, uma renovação integral e uma renovação positiva. Então, essa ação nova, ela deve ser total. Ou seja, é uma entrega total. Eu, de uma maneira muito humilde, trago à baila a imagem do Mestre no Gólgota. Isso é uma existência de uma renovação total, plena. Ele não regateou. Se bem que ele podia parar com um pensamento, um gesto, tudo isso, mas permitiu. Exemplificando-nos com a sua vida, pelo seu modo de falar e de agir, essa renovação plena, integral. Ou seja, tanto que a cruz foi pesada para ele. Pai, afaste de mim esse cálice. Porque tantas vezes dizemos a Deus, Pai, por favor, está difícil. E quantas vezes não dizemos isso? Está difícil, Senhor. Quantas vezes oferecemos nosso ombro para os irmãos que choram, para as irmãs sofredoras. Diz assim, por favor, ouça-me.
Deixa-me falar, deixa-me contar. Chore com essa pessoa se preciso for. Permita que as lágrimas lavem a alma. E diga-lhe apenas, estou aqui. Como o mestre disse, aquele celerado, um deles, que estava sendo crucificado. Porque um se calou. Um não se permitiu a renovação. Já perceberam? Ele ficou calado. Aceitou tacitamente, como nós aceitamos tacitamente o sofrimento, a lágrima, a dor, e não queremos, e não aceitamos a dor, porque achamos que é um castigo, quando na realidade é um bálsamo, é uma luz, é um presente do alto. Nossa, que palavras duras! Você está dizendo que a dor é um presente? E que presente maravilhoso! Porque nos possibilita renovar-nos. E quando Jesus disse àquele que rogou ao mestre, lembra-te, veja a súplica, quantas vezes dizemos a Jesus, por favor, Jesus, lembra-te de mim, como dizemos aos nossos irmãos, por favor, lembre de mim quando você for lá no centro, põe meu nominho lá, reze por mim, não mandamos no WhatsApp, por favor. E todo dia vemos, vamos orar para aquele irmão, para aquela irmã que está internada, para o irmão da irmã, porque precisa de oração, porque caiu, quebrou a perna, porque vai sofrer cirurgia, porque vai passar por um procedimento. Não fazemos isso? Obrigado pela resposta. É o sempre, Senhor, lembra-te de mim. E o que o mestre disse em continente? Ainda hoje estarás comigo. É quando dizemos, você me suplica a oração e eu oro. E vou à igreja, vou ao templo, vou ao centro espírita e comungo com Deus e com os meus irmãos na fraternidade a oração. E quando eu oro, nesse feixe fantástico dessa comunhão, a minha varinha única, ela se fortalece com as outras luzes dos irmãos que estão aqui presentes. Por isso, quando o irmão nos concita, façamos silêncio da boca. Oremos com a alma, em conjunto, unisonamente, para que nossa prece se eleve. E quando Jesus disse, no gesto mais belo do perdão e da paz, perdoai. Porque tantas vezes nós não sabemos e eles não sabem o que fazem. Quantas vezes agimos sem os ares da renovação. Por isso que toda esta renovação também precisa, sob o ponto de vista, 3 momentos: moral, intelectual e espiritual. E esse aspecto moral, esse aspecto intelectual e esse aspecto espiritual, o autor sintetiza em um tripé tão belo, quando ele diz, o homem, para renovar-se, tem que estabelecer um programa tríplice, como ponto de partida para a sua realização íntima, para que brilhe a sua luz, e essa renovação tríplice está baseada em 3 momentos: no estudo, na meditação e no trabalho. No estudo, na meditação e no trabalho. Por isso, em muitos momentos, vemos gente que não lê, não estuda, não se dedica, isso não por falta de tempo. Mas você não precisa ler um livro por dia, tampouco numa semana. O importante é que você leia um parágrafo, uma página, faça a reflexão, amadureça. Então, diz-nos que pelo estudo, pela leitura do Evangelho, de obras edificantes, que tem tanto, por isso a nossa livraria aqui atrás tem tantas obras, não é verdade? E, se não bastasse, granjeia-nos a felicidade de encontrarmos via download tantos livros gratuitamente para lermos pelo computador. Até isso nos facilita. Gratuitos, livros da doutrina espírita, livros religiosos, filosóficos, que acendem a nossa mente na direção dos ideais superiores. Por isso o estudo. E ele diz mais, o estudo, em 3 elementos, ele deve ser sempre assim, meditado, assimilado e posto em prática. Por isso que não adianta ler por ler.
É preciso estudo para meditar, para assimilar, para compreender, digerir. E quando você não entende, busque o auxílio fraterno. Por favor, você pode me explicar essa passagem? Isso é humildade inteligente. Ajude-me a compreender. Por isso que eu estou uma grandiosíssima oportunidade. E esse tema da renovação foi nosso tema do último domingo no Evangelho no Lar. Veja que oportunidade ímpar. E meditado, assimilado e posto em prática nos renova. Segundo, a meditação. E o que é meditação? É um ato pelo qual se volve o homem para dentro de si. É um mergulho para dentro de você mesmo. E por meio da prece, por meio da meditação, então você se eleva. Você comunga com Deus. E na hora, basicamente, da lágrima, da dor, em que você clama a Deus via Jesus, a súplica da saúde, a súplica do socorro, a súplica do amparo, você está em comunhão. E terceiro, pelo trabalho. E esse trabalho, obviamente, ele deve ser material, espiritual e sempre moral. Sempre calcado no lado espiritual e também intelectual. Afinal de contas, você está trabalhando para aprender. E o aprender abre as vias, os dois braços, as duas asas, para você alçar o voo da sua escala evolutiva. A palavra irmão-são, como já disse, é sempre uma ação. E toda ação exige esforço. Mas, se é o esforço, ela deve ser sempre calcada, essa renovação, como já dissemos, para que, de uma maneira moral, cultural e espiritual, estejamos melhores, fiquemos melhores, posicionemos-nos numa atitude de melhor elevação. Finalmente, ele termina o capítulo dizendo assim: a estrada é difícil, o caminho é longo, sem dúvida nenhuma. Agora, diante de uma estrada, alguns escolhem atalhos, preferem as curvas e desviam-se do caminho reto, do reto pensar, do pensar corretamente. E quando você escolhe atalhos, você deu asas à preguiça. Não estou falando de um lado material, estou falando do lado espiritual. Você deve ir por caminho reto. E pelo caminho reto, a porta é estreita. O caminho é íngreme, é pedregoso e, como ele diz, é difícil, é longo, repleto de espinhos e pedras. É o subir da montanha. Pedras que rolam sobre os nossos pés. Um horizonte, olhamos para baixo e vemos o precipício da nossa pequenez, da nossa profundidade. Mas esquecemos que se você está subindo, o precipício fica maior. Mas você está subindo. Ele é difícil, é cheio de pedras, de espinhos, que nos ferem, nos cutucam, nos machucam, fere a nossa alma, fere a nossa mente, fere os nossos sentimentos, mas nos impulsionam com a esperança de chegar ao alto e vermos o horizonte, que é um brinde à escalada. Isso é coragem. E você galga as montanhas das suas dificuldades. Por isso que o mestre também disse-nos, a fé pode ser do tamanho ínfimo de um grão de mostarda, mas capaz de transportar montanhas. Quais montanhas? As montanhas das nossas dificuldades, as montanhas das nossas imperfeições. Por isso é um caminho íngreme, é um caminho longo, é um caminho pedregoso, difícil, de obstáculos e limitações, sem dúvida nenhuma. E ele conclui, porém a meta é perfeitamente alcançável para todos nós. Uma coisa apenas é indispensável, um pouco de boa vontade, já falamos. Boa vontade construtiva, eficiente e que seja positiva. Positiva porque a boa vontade ela se renova nesse positivismo da coragem, do esforço, da alegria,
do bel prazer de lutar, e não lutar estoicamente porque gosta de sofrer, perdão, hedonicamente, mas estoicamente é imitar Jesus, sendo estoicos, compreendendo que a dor é necessária, mas ela é benéfica. É um outro capítulo que merece consideração. O resto virá pelo concurso da sua vontade ao longo de toda a nossa vida. Amados irmãos, muita coisa. Mas comecemos numa recapitulação. Pelo esforço, por esse empenho, por essa coragem do querer, e olharmos-nos e percebermos-nos que nós podemos. E nós podemos sempre. Temos essa força via fé, via meditação, via trabalho, via estudo, de começarmos. Então é o querer, mas é o poder. É o agir. E esse agir, mas é o servir aos nossos irmãos, em todas as circunstâncias. Para depois que nós já passamos por esse esforço, e vocês já passaram, e nós todos já passamos, comecemos a perceber que estamos mais ativos. Por isso o esforço é transformativo. Para essa ação de querer a renovação, ela nos possibilita e granjeie os horizontes infindos que se espraiam à nossa frente, com grandes possibilidades, sem dúvida nenhuma. Lutemos, pois, bravamente, denodadamente, corajosamente, porque começa sempre, aqui e agora. E essa renovação impele-nos, pois, via Jesus, que é o caminho para a verdade, estuando na grande vida, para a verdade, porque Jesus nos disse, e a verdade vos libertará. A liberdade é o alçar os voos da felicidade. E as aves não planam nos charcos, elas planam ou voam às alturas, para espraiar os horizontes, como a águia, bem do alto, com olhos argutos. Presta atenção a tudo, porque a tudo vê. É o onisciente do conhecimento, é o onipresente do poder. Perceberam? É essa fantástica alegria do esforço, da transformação e da renovação que nos granjeia hoje e sempre o alçar esse voo da nossa transformação moral. Este é nosso fanal. Este é o nosso objetivo, a ascensão moral, via intelecto, pela aprendizagem, pelo conhecimento e pela transformação. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus abrace a alma, as fibras do coração de cada um de vocês, amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. E que assim seja.